Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itaperuna, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. A nossa mensagem de hoje tem como título Morrendo para Produzir Vida e está baseada no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 20 a 36. Essa passagem nós vamos ler agora. Diz assim a palavra de Deus: Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e lhe disseram: Por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora a minha alma está angustiada. Acaso devo orar, Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu: Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, outros afirmavam que era um anjo que havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: A voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: Entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o filho do Como este pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz, enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Esta passagem começa falando dos gregos. É que muitos estrangeiros vinham de todas as partes do mundo para adorar o mesmo Deus que os judeus adoravam lá no Templo de Jerusalém. Talvez os gregos se sentissem atraídos por Jesus porque ouviram falar que ele tinha expulsado os mercadores do pátio dos estrangeiros, que é justamente o lugar que era utilizado pelos estrangeiros para adoração ali no templo. Mas Jesus estava querendo falar de uma outra coisa muito mais importante. Jesus estava falando, ou melhor dizendo, Jesus passou a falar da sua morte na cruz. A cruz e a morte de Cristo na cruz era considerada pelos judeus como um escândalo. Eles não podiam entender isso. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, que a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas a cruz é esta estranha maneira de salvar o mundo que Deus usou, a cruz de Cristo. O que para os homens era um escândalo, para Jesus era glória. Diz ele
no verso 23, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. E no versículo 28, ele diz o seguinte: mas foi exatamente, Pai, glorifica teu nome. Então a voz falou do céu: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Para os homens, a cruz é uma coisa sem sentido. Para os judeus era mesmo um escândalo, porque eles não podiam admitir que o Messias viesse morrer na cruz. Mas para Jesus era glória. Por isso que ele diz: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Que a morte de Jesus na cruz significa a glorificação do Filho de Deus como Salvador do mundo. Ele veio justamente para morrer e dar a sua vida pela nossa vida. O que para os homens é o fim, para Jesus é somente o início. Nós já lemos esse versículo, vamos repetir a leitura. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Ele usa aqui a figura de um grão, de um vegetal, um grão de trigo. Pode ser também grão de feijão, grão de milho, qualquer grão. Quando nós o plantamos, ele morre dentro da terra. Ele apodrece, morre, germina e produz uma nova planta. Se ele não morrer e não germinar, ele não vai produzir nada. Por isso que Jesus considerava a sua morte não como um fim. Os homens costumam dizer: morreu, acabou. Mas para Jesus a morte era apenas o início da sua grande obra de salvação dos homens. O que para os homens é perda, para Jesus era ganho. Ele diz no versículo de número 25 e também no 26, ele diz: quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meus discípulos, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Ele já tinha dito em outra ocasião: se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Paulo diz o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse apegar, Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Portanto, o que para os homens é perda, para Jesus é ganho. Ele renunciou à sua própria vida para que pudesse ganhar a posição
que, como diz o apóstolo Paulo, é mais exaltada do que todos os homens, um nome que é sobre todo nome, um nome ao qual, né, se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O que para os homens é algo a ser evitado, na verdade era o próprio objetivo de Jesus. Nos versículos 27 e 28 que nós lemos, né, diz assim: agora minha alma está angustiada. E pergunta a ele então: acaso devorar ao Pai? Salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. E ele pede: Pai, glorifica teu nome. A morte para os seres humanos é algo a ser evitado o máximo possível. Por isso, a ciência, a medicina está cada vez mais avançada, tentando prolongar a vida humana. E hoje nós temos realmente pessoas que estão vivendo mais de 100 anos. Mas Jesus não queria evitar a morte. Na verdade, o objetivo de Jesus era morrer por nós. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele fala sobre isso, ele diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, esse era o objetivo de Jesus. Ele disse mesmo, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz, quando o Filho do Homem for levantado da terra, todos atrairá a si. E ele repete isso aqui nessa passagem aqui. Então, o que para os homens é algo a ser evitado era o próprio objetivo de Jesus. O que para os homens é derrota, para Jesus é vitória. Está no versículo 31, diz assim: chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele disse isso para indicar de que modo ele morreria. O que para os homens seria uma derrota, para Jesus é vitória. Quando ele morreu na cruz, ele derrotou o diabo. A palavra de Deus diz que o aguilhão da morte é o pecado. O pecado é o ferrão com que o homem é castigado. Ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a morte não é uma derrota para Jesus. A morte é vitória. Vitória sobre o pecado, porque quando Jesus venceu a morte através da ressurreição, ele derrotou para sempre o que escravizava o homem, o que aterrorizava o homem, que era a morte. E ele derrotou o diabo, que usa o pecado como instrumento para levar o homem à morte. Então, o que para os homens era castigo, para Jesus era um espetáculo de amor. Porque acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco,
pelo fato de que Cristo morreu por nós ali naquela cruz. Foi um ato de amor, não um castigo. Os inimigos de Jesus o julgaram, o condenaram e o crucificaram daquele modo terrível. A cruz era o pior castigo que se podia dar a um criminoso. Era a crueldade máxima que os romanos praticavam contra os criminosos. Jesus sofreu de uma maneira indescritível naquela cruz por nós, mas ele não tomou isso como castigo. O profeta Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a cruz foi um grande espetáculo de amor. Hoje em dia, nós podemos nos imaginar contemplando aquele monte do Calvário e aquela cruz onde Jesus morreu e pensar no grande amor de Deus por nós, que ele deu seu filho, que ele ofereceu seu filho, que derramou o sangue de seu filho na cruz para nos limpar, nos lavar de nossos pecados. Então, meu amigo, faça aquilo que você precisa fazer, você deve fazer. Tome a cruz de Cristo como um ato de amor para a sua salvação, como uma glória, como um ganho, como uma vitória, como um espetáculo de amor. Aceite esse Jesus que morreu na cruz por você. Que Deus o abençoe.